Olá pessoal, mais um vídeo. Agora vamos falar da seção 4.2 do nosso livro texto, que trata exatamente do teorema do valor médio. Então, uma sessão inteirinha, né? Para discutir um resultado bem importante do cálculo, tá? Que usa essencialmente conceitos de derivada de uma função, tá? Bom, antes de falar do teorema do valor médio, eu vou querer enunciar aqui um teorema que a gente vê lá na seção de continuidade, que é o teorema do valor intermediário. Ok? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre ele rapidamente e vou fazer um paralelo com o teorema do valor médio depois. Ok? Então, o teorema do valor intermediário diz pra gente o seguinte, tá? Se, vamos colocar aqui, se, ou melhor assim, tá? Hipóteses, ok? O que eu preciso conhecer sobre uma função f? Então, tenho f é uma função contínua em AB. Sempre cuidar aqui, esse AB aqui, intervalo fechado e limitado. Isso é muito importante. Então, sempre que você vai usar o teorema do valor intermediário, você tem que verificar que isso daqui é verdade, senão você não pode usar. E mais, seja D um número real entre f de A, e f de B. Ok? Então, isso é uma outra hipótese. Aqui alguém poderia dizer o seguinte, bom, professor, se o f de A e o f de B forem iguais, então a única opção de D é o próprio f de A ou f de B, porque entre f de A e f de B só teria, eu estou incluindo os extremos aí, né? Só teria o f de A, que seria o f de B, ok? Então não teria problema nenhum, tá? Claro que o resultado se aplica quando f de A e f de B forem diferentes. Se o f de A e o f de B forem iguais, o resultado é trivial, tá? Então, a tese, ok? Então, o que a gente está dizendo aqui? Se isso daqui for verdade, então, você pode concluir isso aqui que eu vou escrever, ok? Então, vamos colocar aqui, então, existe um número C, pelo menos um, né? No intervalo AB, tal que f desse C é o D que foi pego. Ok? É por isso que eu falei para vocês o seguinte, se o f de A e o f de B eventualmente forem iguais, o único D que se pode pegar entre os dois é o próprio f de A, ou f de B. Bom, daí é claro que aqui, né, existe um C no intervalo AB aberto. Nesse caso, não, né? Mas daí é o seguinte, a gente está supondo aqui que f de A e f de B são diferentes, ok? Se f de A e f de B forem iguais, não teria muito sentido, ok? Então, é isso aí. Se a gente tem uma função contínua no intervalo fechado limitado a B e dê um número entre f de A e f de B, então sempre vai ter um cara lá no domínio, certo? Entre A e B, claro, tal que a f desse cara é o D. Tá? Obviamente que se você pegar o D como sendo f de B, então o D é f de alguém. E se o D for f de A, então o D é f de alguém. Então não teria muita graça no resultado, ok? Vamos só fazer um desenho rápido aqui. X, Y, tá? Vamos supor que aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Então, eu estou considerando o domínio como sendo esse intervalo aqui, ó. Intervalo fechado limitado a B. Ok? Agora, vamos pegar o A, ele tem uma imagem. Vamos supor que aqui está o f de A. Ok? E o B tem uma imagem. Vamos supor que aqui está o f de B, tá? E vamos supor que a função, ela tem esse gráfico aqui, ó. Ok? Esse gráfico aqui, isso é uma possibilidade, né? O fato é que eu tenho que sair do f de A e ir até o bf de B de forma contínua. Poderia ser esse gráfico aqui também. Poderia ser esse gráfico. Poderia ser isso aqui, certo? Poderia ser isso aqui. O que você queira, tá? O fato aqui relevante é que vamos marcar aqui o f de A. O f de A está aqui. E vamos marcar aqui o f de B. Ele está aqui, de acordo? Se eu pegar alguém nesse intervalinho aqui, ó, de acordo?
Esse alguém eu estou chamando de D, né? Então, vamos lá. Se eu pegar um D aqui, por exemplo, esse D, o que o resultado diz? Como o D está entre f de A e f de B, tá? Então, ele está dizendo que sempre tem um cara lá no domínio, que eu estou chamando de C, então aqui a imagem desse cara é o D que foi dado. Ok? Então, se a gente for tentar ver, ó, nesse caso aqui, o C está aqui. Perfeito? É isso que diz o resultado, é uma coisa simples, tá? Porém, se você perder continuidade, esse resultado pode não ser válido, né? Se você perder continuidade, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se eu perder continuidade, vamos supor que aqui está o A e supor que aqui está o B. Aqui é o X, né? Aqui é o eixo Y, ok? Então o A, f de A está aqui, tá? E o B, f de B, está aqui. Vamos supor isso. Agora eu vou pegar uma possibilidade de gráfico aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Estou perdendo continuidade, ok? Perfeito? Então, novamente, aonde que está o f de A? O f de A está aqui, isso é f de A, e o f de B está aqui, isso é f de B. A opção que eu tenho aqui é pegar um cara aqui, nessa região. Se você pegar um cara aí nessa região, por exemplo, esse cara aqui, esse D, observe que ele não é imagem de ninguém. Ok? Claro que o que está por trás disso, né, para você garantir que um D que você pegue aqui entre f de A e f de B seja imagem de alguém, que você tenha continuidade. Se você tivesse continuidade, esse salto aqui não pode acontecer, é como se a função tivesse que chegar aqui e subir. E aí ela teria que cruzar aquela reta, né? Y igual a D. Perfeito? Essa aqui é mais uma observação, né? Que a continuidade é importante para você garantir o resultado, né? Então, na verdade, sempre que você tem um resultado, um teorema, a hipótese tem que ser verificada para você se aproveitar do resultado, que a gente chama de tese. Okay? Esse é um resultado bem importante aí, tá? E ele é a base de uma técnica numérica para achar zeros de funções, tá? Que é o famoso método da bissecção, né? Se vocês tiverem curiosidade, ok? É o método da bisseção, ok? Se vocês tiverem curiosidade, tá? Procure informações sobre isso. Eu pretendo no futuro gravar um vídeo, né, sobre o teorema do valor intermediário e falar um pouquinho sobre o método da bissecção também. Beleza? Então, vamos apagar aqui. O teorema do valor intermediário, então, um resultado, vamos colocar aqui até, que exige que a função seja contínua, né? Nem toda função é contínua, mas se a função for contínua, no intervalo fechado e limitado a B, e se você pegar um D que satisfaça, que esteja entre f de A e f de B, então sempre existe um C no intervalo que satisfaz essa condição aqui, tá? Isso dá um poder de argumentação para a gente muito interessante, ok? Para trabalhar com outros problemas, né? Problemas de matemática em geral. Não só de matemática, da engenharia e tudo mais, tá? Vamos lá agora falar então do teorema do valor médio. Eu vou anunciar ele para vocês e depois a gente vai passar o vídeo todo, a sessão toda aqui discutindo ele, ok? Então, novamente, um teorema ele tem hipóteses, ou a gente chama de hipótese, né? E tese. Então, quais são as hipóteses do teorema do valor médio? Então, você tem uma função f agora, que ela continua sendo contínua, no intervalo fechado e limitado a B, certo? Porém, vamos voltar aqui, esse tipo de coisa não pode acontecer no interior do intervalo. Ou seja, quem está estudando um pouquinho de derivada sabe que quina não pode existir no interior desse intervalo. Ok? Então, a função, eu vou supor agora, a função que a gente está trabalhando, ou seja, essa função f, além de ser contínua no intervalo fechado e limitado a B, a f é derivável no intervalo aberto a B, ou seja, no interior do intervalo fechado e limitado a B, nesse interior aqui, a função é derivável, ok? Então, uma hipótese muito importante, tá? A função f é derivável, ok? Em essência, a gente pede normalmente que a função seja derivável no intervalo fechado a B,
Porque, de certa forma, se ela for derivável no intervalo fechado AB, quando a gente está falando a derivada no ponto A, então seria a derivada à direita, e no ponto B seria a derivada à esquerda, ok? Então, isso é mais eu estou enunciando as hipóteses aqui, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso, em essência, que a função f seja contínua no fechado limitado a B, e que ela seja derivável no aberto, no interior do fechado limitado a B, ok? Então, o que o resultado diz? Vamos lá. Então, essa é a tese. Existe um número C no intervalinho AB, tal que a derivada da função, a derivada da função f nesse ponto C é exatamente f de B menos f de A dividido por B menos A. Ou, de forma análoga, f de B menos f de A é f' de C que multiplica B menos A. Ok? Só quero dar uma explicação geométrica do resultado, como eu fiz antes. Ok? Então vamos lá. Vou colocar um gráfico aqui. Tá? A demonstração, se vocês tiverem interesse, ela é feita no livro texto. Ok? Suponho que a gente tem aqui o A e suponho aqui que a gente tem o B. Ok? Só hipóteses, ok? E vamos agora pegar e desenhar um possível gráfico. Então o A está aqui. Certo? Então esse cara aqui é o f de A. E vamos supor aqui está o B. E aqui eu tenho f de B, que eu tenho f de A. Tá? E agora suponho que o gráfico ele tem essa característica aqui. Ó. Então eu saio daqui de A, f de A, e eu tenho aqui de forma contínua, e mais que contínua, derivável, né? Até B, f de B. Ok? O que o resultado diz para mim? Vamos primeiro tentar identificar aí no desenho o que é esse quociente aqui. Ok? Esse quociente está bem fácil de entender ele, tá? Vamos ver aqui. Se a gente pegar a reta que passa por esse ponto e esse ponto aqui, ou o segmento de reta, vamos desenhar ele. Então, o segmento de reta que passa no ponto A, f de A, e B, f de B, ele tem qual inclinação? Né? Isso é uma coisa importante. Ou a reta que passa nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, já que o A e o B são dados, né? F de A e F de B, eles existem, tá? Então, você tem uma reta que passa aqui. E qual seria a inclinação dessa reta? Então, a gente pode fechar esse triângulo aqui, né? Ok? Farei isso. Vamos só fazer um desenho aqui. Ok? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? E a inclinação dessa reta verde? A inclinação dessa reta verde nada mais é do que essa medida dividido por essa medida aqui. Ok? Ou seja, a inclinação da reta verde é exatamente f de B menos f de A dividido por B menos A. Agora, o que o resultado está dizendo para a gente? Ele está dizendo que existe pelo menos um C no intervalo AB, ou seja, aqui nesse intervalo em AB, tem algum número C aqui, certo? De tal forma que a derivada da função nesse C coincide com esse número aqui. Tá? E aí que é a parte interessante, né? Essa inclinação aqui a gente conhece, está aqui. Ele está dizendo que tem um C aqui no intervalo AB, né? No interior do intervalo AB, tal que a derivada coincide. O que é a derivada? A derivada é a inclinação. Se eu pegar esse C aqui, a inclinação da reta tangente, ou a inclinação da curva, né? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente pega esse segmento de reta aqui e começa a transladar ele de forma paralela, até que eu perceba que existe um ponto aqui, ó, ok? Vamos colocar ele aí de uma outra cor, né? Existe um ponto, e esse ponto aqui está mais ou menos aqui, esse é o C, de tal forma que a inclinação da curva nesse ponto C, certo? Está aqui, não está bom o meu desenho, mas enfim, a inclinação da curva nesse ponto C, ou seja, a inclinação da tangente à curva naquele ponto, tá certo? Coincide com a inclinação da reta aqui, que passa em AF de A, BF de B. Ou seja, essas duas retas aqui, elas são paralelas. Perfeito? Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, vamos lá. Se
Se a gente tiver uma função f contínua no intervalo fechado limitado a b e derivável no interior dele, então sempre vai ter um cara, certo? Sempre vai ter um cara lá no domínio, entre a e b, ok? Então, que a derivada nesse ponto coincide com a derivada da reta que passa por AF de A, BF de B. A derivada da reta, nesse caso, é a inclinação dela, ok? Esse é o resultado. Se a gente voltar no desenho anterior, olha essa curva aqui. Essa curva aqui, ou seja, a função f que eu peguei aqui, ela é contínua, porém eu perdi derivabilidade. Perfeito? Se você pegar agora a reta que passa em AF de A, BF de B, certo? Seria essa reta aqui, não é? Ou esse segmento aqui vai. O segmento que liga AF de A até BF de B. Observem que não tem nenhum ponto aqui na curva, certo? Cuja inclinação coincide com isso. Ó, nesse ponto aqui, ó, a inclinação está aqui, 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 está aqui. Estão percebendo? Bom, esse exemplo que eu apresentei para vocês aqui de função, ele satisfaz as condições do teorema do valor intermediário, porém não satisfaz as condições do teorema do valor médio. Ou seja, se a hipótese não é verificada, eu nunca posso usar aquele resultado. Sempre lembre, teorema de Pitágoras, hipótese, triângulo retângulo. Se você ficar aplicando o teorema de Pitágoras num triângulo que não é retângulo, você vai ter resultados surpreendentes. Ok? Então, essa forma aqui de escrever o resultado é interessante, assim como essa forma aqui também é interessante. Ok? Então, o resultado, o teorema do valor médio, ele fala isso. Tá? Agora vamos ver as implicações disso, vou fazer alguns exemplos, de acordo? Então, um primeiro exemplo é um exercício de verificação, ok? Ou, vamos colocar assim, é um exemplo de ilustração do teorema. Tá? É um exemplo ilustrativo do teorema do valor médio. Tá? Suponha que você tem essa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos x. E vamos pegar o intervalinho AB como sendo o 0,2. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função, que é um polinômio de grau 3. O que a gente sabe sobre polinômios de grau 3? Eles são contínuos na reta toda e, mais do que isso, eles são deriváveis na reta toda. Ou seja, polinômio não admite quina. Tá? Então, essa função, nesse intervalo aqui, ela satisfaz as condições do teorema do valor médio. Porque isso daqui é contínuo e derivável na reta toda. Então, vai ser contínuo derivável, em particular, nesse intervalo aqui. Perfeito? Então, o que o teorema do valor médio diz para a gente? Então, pelo teorema do valor médio, existe um número C, ou seja, um real, tal que f de B menos f de A é a derivada nesse ponto C vezes B menos A. Certo? Nesse caso aqui, quem que é f de B? Ou quem é o B, né? Ou f de 2 menos f de 0 igual f' de C, que multiplica 2 menos 0. Tá? Claro que aqui, se f de x é x ao cubo menos x, a gente sabe quanto que é a inclinação da curva, né? É 3x² menos 1. Já vimos isso, né? Derivar polinômio é praticamente trivial, né? Agora vamos ver, quanto que é f de 2? F de 2 é 2 ao cubo, que é 8, menos 2, é 6. Então, 6 menos, quanto que é f de 0? F de 0 é 0 menos 0. Então, 0. Igual, quanto que é f' de C? É 3c² menos 1, que multiplica 2. Certo? E isso é equivalente a dizer que 6, né? Esse 6 menos 0 é 6, e dividido por 2 é 3, né? Então, 3 igual a 3c² menos 1. Isso é equivalente a dizer que 3 mais 1, ou seja, 4, já vou dividir por 3, 4/3 é o seu quadrado. Isso implica, então, que o C é igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por raiz de 3. Então, essas continhas disseram para a gente o seguinte, que, primeiro, essa equação aqui, ela tem duas soluções. Só que eu tenho que ter garantia que tem uma delas no intervalo 0,2. Então, obviamente, o negativo está fora, mas 2 sobre raiz de 3, né?
a gente pegar aqui C como sendo 2 sobre raiz de 3, esse cara com certeza é maior que 0 e é menor que 2. Quando eu falo que esse exemplo é um exemplo de ilustração, é pelo menos para vocês verificarem quem é o C, né? Então, essa função com esse intervalo te permite você fazer as continhas e ver que realmente o teorema do valor médio é verdadeiro, que na verdade ele é, tá certo? Mas ele é um resultado que me fala bastante sobre a existência, né? Sempre tem um C que satisfaz essa equação aqui, tá? Nesse caso a gente fez a continha e chegou à conclusão que o C é exatamente 2 sobre raiz de 3. Perfeito? Agora vamos fazer um outro exemplo, um exemplo bacana, né, sobre parte física, né, uma coisa que a gente entende mais ou menos bem, né? Não sei o que é entender bem, né? Enfim, e também não sei o que é entender tão mal, né? Então, mais ou menos bem, ok? Vamos supor que a gente está estudando o movimento de uma partícula, tá? Essa partícula está viajando aqui nesse mundo aqui, S, perfeito? E vamos colocar o T aqui, né, indexar a posição dela com tempo, né? Então, estou dizendo aqui que o S, a posição é sempre uma função do tempo, tá? E claro que aqui eu vou supor que f' de t existe no intervalo que eu vou considerar, ok? E eu vou considerar aqui qual intervalo? Eu vou pegar o tempo A e vou pegar o tempo B. Eu vou supor aqui que o A é menor que B, ok? Então, um intervalinho de tempo qualquer que você queira. Então, você vai lá, né, e está considerando, vamos fazer aqui, você está considerando esse intervalinho de tempo aqui, ó. Ok? E vamos supor também, tá, que no t igual a A, vamos supor que a nossa partícula esteja aqui. Então, isso é a posição dela, né? O S é o f de A. E no t igual a B, vamos supor que a partícula esteja aqui. Então, o S é o f de B. Ok? Na verdade, eu conheço a posição da partícula em cada instante de tempo, né? Porque eu tenho exatamente a expressão. Ok? Agora, vamos supor, então, que essa partícula, essa função aí seja isso aqui, ó. Então, a partícula não tem igual a ela está aqui e ela vai fazer isso. Vamos supor isso aqui. Ou melhor, esse desenho não está bom, tá? Vamos fazer assim. Acho que aqui fica melhor. Tá? Não é um segmento de reta aqui, tá? É uma curva. Tá? Vamos supor que a partícula, então, no t igual a ela está aqui, conforme o tempo vai avançando, por exemplo, nesse t, ela está aqui. Nesse outro t, ela está aqui. Então, ela tá passeando aqui, certo? Conforme o tempo vai de A para B, ela vai daqui para lá. Perfeito? Agora, olha só. Nesse intervalinho de tempo de A até B, qual é a velocidade média da partícula, né? Então, vamos colocar aí. Acho que essa é qual seria a velocidade média, né? Então, vamos colocar aqui, vamos chamar de Vm, tá? Velocidade média. Qual seria, então, a velocidade média da partícula no intervalinho de tempo AB? É exatamente o quê? F de B menos F de A, né? Seria exatamente o quanto ela deslocou aqui, né? Então, ela estava aqui e foi para cá. Então, o espaço percorrido é exatamente aqui, F de A menos F de B. Ok? E dividido por B menos A, que é o tempo. Então, espaço por tempo, isso seria a nossa velocidade média. Vamos fazer o seguinte, velocidade média, tá? Vou apagar aqui, e vou escrever assim, em AB é dado por essa conta aqui. Tá? Agora, olha só, eu estou supondo, então, que a função f, né, que dá a posição, ela tem derivada em todo intervalinho que eu estou trabalhando, ok? E o que eu posso, então, utilizar? Bom, se a função f tem derivada nesse intervalo todo aqui, então dá para usar o teorema do valor médio, tá? O que o teorema do valor médio diz para a gente? Tá? Então, vamos lá. O teorema do valor médio diz para a gente o quê? Que existe um certo tempo, c, tal que f de b menos f de a dividido por b menos a é exatamente a derivada nesse ponto c.
nesse tempo C, tá? Agora vem a parte interessante, né? Isso daqui é a velocidade média, certo? O que é o F' de C? É exatamente a velocidade da partícula no instante C, é a velocidade instantânea, né? Certo? Velocidade instantânea, que é no T igual a C. Então isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que se a velocidade média nesse intervalinho de tempo AB foi isso, então em algum instante de tempo a velocidade média tem que coincidir com a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea tem que coincidir com a velocidade média, porque senão, se a velocidade instantânea nunca coincide com a velocidade média, certo? Então, aquela velocidade não seria média, concorda? É isso que a gente está dizendo. É o que o resultado está falando para a gente. Tá? E sempre lembrar a interpretação geométrica, né? Interpretação geométrica, então a velocidade média é exatamente a inclinação da reta do segmento que liga esse ponto a esse ponto aqui, né? A velocidade média é exatamente essa inclinação aqui. Vamos colocar aí, então, a velocidade média é exatamente essa inclinação aqui. Tá? O que o resultado está dizendo para a gente é que essa velocidade média, ela coincide em algum instante com a velocidade instantânea. Ou talvez seja melhor a seguinte frase, né? A velocidade instantânea, em algum tempinho aqui dentro, coincide com a velocidade média. Olha só, a inclinação aqui é a velocidade média, e aqui você tem a velocidade instantânea nesse C. Perfeito? Por exemplo, é um comentário que o autor faz no nosso livro-texto, né? Suponha que você tem um carro, tá? Esse carro percorreu 180 km em 2 horas. Então, qual foi a velocidade média dele? 90 km por hora. O que o teorema do valor médio está dizendo para a gente é que, em algum instante de tempo, o velocímetro marcou exatamente 90 km por hora, concorda? Se o velocímetro nunca marcar 90 km por hora, certo? Então, não teria como a velocidade média ser 90 km por hora, concorda? É isso aí que o resultado fala para a gente. Parece que ele é bem intuitivo, né? Mas, de alguma forma, é um resultado que nos dá bastante poder de argumentação, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Eu vou discutir alguns exemplos, exercícios com vocês, tá? Primeiro eu quero falar de 2 resultados. Lá na teoria de cálculo integral, né? De integração, esses 2 resultados são bem importantes, tá? O primeiro deles é o seguinte. Suponha que você tem uma função f que a derivada é sempre zero no intervalo AB. Então, o que eu posso falar da função? F é constante em AB. Isso está falando para a gente uma coisa que a gente usa bastante, né? Que se uma função tem derivada zero no intervalinho que você escolhe AB, então essa função não tem muita saída, ela tem que ser a função constante. Tá? E vou só justificar rapidamente aqui. Justificar por quê? Tá? Então, como que eu justifico uma função constante? Eu tenho que pegar 2 pontos no intervalo AB, né? Então, suponho que você tem aqui, ó, aqui está o eixo X, aqui está o A e aqui está o B. Perfeito? Eu vou lá e vou pegar 2 pontos, x1 e x2, quaisquer. Então, vou colocar aqui, sejam x1, já vou supor que o x1 é menor que x2, certo? 2 pontos em AB, certo? Agora considere só um intervalinho, agora de x1 até x2, tá certo? O que a nossa hipótese está dizendo? Que a função f tem derivada zero em todo o intervalo AB. Então, ela vai ter derivada zero em particular nesse intervalinho x1, x2, concorda? Então, a nossa função f tem derivada no intervalinho x1, x2. Ela tem derivada zero, então, em particular, ela tem derivada no intervalinho x1, x2. Então, eu posso aplicar o teorema do valor médio. Tá? Pelo teorema do valor médio, o que a gente pode concluir? Existe um C no intervalinho x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 é exatamente a derivada da função nesse ponto C, que multiplica x2 menos x1. Tá? Aqui observar o seguinte, que o x1 não é o x2, né? Eu peguei 2 caras diferentes, então eu peguei um x1 e um x2 aqui.
que eu quero mostrar é que a função nesse ponto coincide com a função nesse ponto. Como x1 e x2 são quaisquer, então a função seria constante, né? Então, eu fui lá e escolhi esses dois caras. Estou supondo que o x1 é menor que o x2, não tem problema nenhum. O fato da função f ter derivada em todo AB me garante que a função f tem derivada no intervalinho x1 e x2. Então, o teorema do valor médio me garante a existência de pelo menos um c no interior de x1 e x2 que satisfaz essa condição. Perfeito? Agora, vamos ver o que a gente sabe. Quanto que é f' de c? A hipótese está dizendo que f' de c é zero para todo x em AB. Como x1 e x2 é um intervalinho que está dentro do AB, então isso aqui dá zero. Isso aqui é diferente de zero, mas de qualquer forma, esse produto aqui dá zero, porque isso aqui é zero sempre. Então, a gente conclui que f de x1 menos f de x2 é zero, ou seja, essa argumentação implica que f de x1 é igual a f de x2. Como o x1 e o x2 que eu peguei são dois pontos quaisquer em AB, então isso implica que a f é constante em AB. Concorda? Isto é, f de x é uma constante naquele intervalo. Ou seja, se uma função tem derivada zero em AB, então essa função é constante naquele intervalo. Perfeito? Então, se a gente fosse fazer certinho aqui, tá? Vou fechar aqui o quadradinho, tá? Um outro resultado que é consequência desse que a gente acabou de falar é o seguinte. Vamos colocar dois aqui. Suponha que você tenha duas funções, f e g, certo? Ambas estão definidas em AB. Então, ambas estão definidas em AB. O que eu sei sobre as duas? As duas têm mesma derivada naquele intervalo. O que eu posso concluir, então? Se duas funções têm mesmas derivadas, então será que elas são iguais? Então, isso é uma pergunta. Será que f de x e g de x são iguais? É evidente que não, né? Por que não? Se você pegar uma função, por exemplo, x², ela tem suas derivadas. Se você somar uma unidade, eu só estou deslocando uma unidade para cima, então eu não estou mexendo as inclinações. Certo? Eu não estou mexendo as inclinações. Então, não estou mexendo as derivadas. Seja dado um x, aqui eu tinha essa derivada, como essa daqui é só uma translação, né, dessa função para cima, então parece que eu estou preservando a derivada. Então, se duas funções têm a mesma derivada, não significa que elas são iguais, as funções, né? Então, vamos ver será que a gente consegue saber uma caracterização de f e g, não da derivada, de f e g, ok? Então, o que eu sei é que isso aqui é uma verdade. Então, vamos lá. Então, eu sei que f' de x é igual a g' de x para todo x em AB, ok? Então, isso implica que f' de x menos g' de x é igual a zero para todo x em AB, concorda? Porque se isso é igual a isso, então a diferença dá zero. Bom, a gente sabe que a diferença das derivadas é a derivada da diferença. Certo? Agora, como a derivada de alguém está dando zero em todo intervalo AB, o que a gente fez na sessão anterior, né? Ou seja, sessão anterior não, no resultado anterior, né? Se uma função tem derivada nula em todo intervalo, então ela é constante. Então, ok, vamos lá. Já que essa função aqui, f menos g, tem derivada nula no intervalo AB, então a gente sabe que f menos g é uma constante para todo x pertencente a AB. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Tá? Para todo x em AB. Então, f menos g é constante, ou seja, a f nada mais é do que a g mais um deslocamento vertical. Certo? Vamos fechar aqui. Isso está dizendo para a gente o seguinte, que se duas funções têm a mesma derivada, elas não são iguais, mas elas diferem por uma constante. É isso que a gente está falando. Isso a gente vai usar bastante quando a gente for falar em cálculo integral, seja calcular integrais de funções e tudo mais. Essa informação vai ser bem relevante. Na verdade, cálculo de primitivas. Ok? Agora mais um comentário, que na verdade
Na nossa sessão, o teorema de Rolle ele vem antes do teorema do valor médio, tá? Porque, do ponto de vista de demonstração, a gente primeiro demonstra o teorema de Rolle e tira o teorema do valor médio como uma consequência. Como meu objetivo aqui é só ilustrar os resultados para vocês, eu apresentei o teorema do valor médio e vou tirar o teorema de Rolle agora como consequência do teorema do valor médio, tá? Então, o teorema de Rolle, só para vocês entenderem, é praticamente o teorema do valor médio, né? O que eu tenho? Eu tenho f contínua, a hipótese, eu tenho uma função f que é contínua em AB, ela é derivável em AB aberto, tá? E daí alguém já podia dizer, bom, então eu já posso usar o teorema do valor médio. Pode, nesse caso, se tiver uma função que satisfaz isso, já dá. Mas o que eu sei ainda é que f de A e f de B coincidem. Então, hipóteses são essas três informações. Vou fazer um gráfico rápido aqui. Tá? X, Y, supõe que aqui eu tenho A, e supõe que aqui eu tenho B. De acordo? Então, a imagem do A é f de A. E a imagem do B é o mesmo f de A, porque as imagens coincidem, ok? É isso que essa informação está dizendo para a gente. Então, qual a conclusão? Vamos ver um possível gráfico aqui, né? Então, eu vou ter que sair daqui, vou ter que chegar lá de forma contínua, ou seja, não vai ter quebras esse gráfico, e de forma derivável, ou seja, não vai ter quinas. Então, eu vou ter que sair daqui e vou ter que chegar lá. Ok? Então, tese. Então, existe, né? Teorema do valor médio, tá? De certa forma. Existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que f' desse C é zero. É isso que o teorema de Rolle fala, ok? Que se você sai de um ponto A, f de A, e vai até um ponto B, f de A, ou seja, estou dizendo que o f de A e o f de B são iguais, então não tem jeito. Em algum ponto do percurso, a derivada vai ter que ser nula. E aqui é fácil de ver, né? Ó, se você pegar a inclinação do segmento que liga esse ponto até esse ponto aqui, tem dois pontos aqui cuja derivada é zero, concorda? Ok? Se a gente fosse olhar só isso aqui, ó, ok? Só isso daqui, eu poderia usar o teorema do valor médio, né? Ou seja, existe um C em AB, tal que f de B menos f de A é a derivada nesse ponto C que multiplica B menos A, concorda? Isso seria o teorema do valor médio. Agora, se eu usar essa informação aqui, vamos colocar de outra cor, essa informação aqui, então quanto é f de B menos f de A? Como eles coincidem, isso dá zero. Como o B e o A são diferentes, essa diferença aqui não é zero. Então, um cara não nulo multiplicado pela derivada nesse ponto C tem que dar zero. Então, isso implica que a derivada nesse ponto C é zero. É isso que diz o teorema de Rolle, né? Se você sai, então, de um ponto A, f de A, e vai até um ponto B, f de B, na verdade, B, f de A, porque o f de A e f de B são iguais, então, essa inclinação aqui é nula, né? Ou seja, você não está inclinando nada, ok? Essa reta que liga f de A até B, f de A é nula, a inclinação dela. Então, vai ter que ter um ponto no percurso que a derivada é zero. Então, aqui você vê um ponto e aqui você vê outro ponto. Ok? Isso é só uma ilustração, tá? Teorema de Rolle. Perfeito? A sessão fala essencialmente disso, tá? Eu vou apresentar agora para vocês dois exercícios, tá? Do nosso livro texto, que, de certa forma, a argumentação exige que a gente use o teorema do valor médio, tá? É mais do ponto de vista de argumentação. Um dos exercícios é exercício 18. O que ele quer que a gente justifique? Ele quer que justifique que essa equação aqui, x ao cubo mais e na x igual a zero, ou seja, essa equação aqui, tem apenas uma raiz real. Ou seja, a primeira coisa que vocês têm que fazer é investigar isso aqui, ok? Então, uma estratégia seria o quê? Investigar lá no GeoGebra, né? Define f de x, né? Defina f de x como sendo x ao cubo mais e na x. Essa função aqui está definida na reta toda, essa também. Então, a soma está definida na reta toda. Perfeito? Então,
Definindo essa função, você pode ir lá no GeoGebra, vamos colocar aqui, ir lá no GeoGebra, e perceber algumas coisas, que essa função ela é contínua, ela é mais do que contínua, ela é derivável, tá? E mais do que isso, você verifica que o resultado parece ser verdade, porque no teu campo de visão lá no GeoGebra, você vai ver o gráfico dessa função e ele vai tocar o eixo x só num ponto, que é exatamente isso. Mostre que essa equação aqui, ou seja, f de x, isso é f de x igual a zero, tem apenas uma raiz real, certo? Então, a gente vai ter que justificar agora, tá? Bom, coisas que eu sei sobre a f, né? Então, ou uma coisa que eu sei sobre a f. F é derivável em R. Por que isso? Porque a soma de um polinômio é uma função exponencial. Então, isso é uma informação importante. Se ela é derivável em R, então ela é contínua em R. Só quero fazer uma observação aqui, tá? Quanto é f de zero? 0 ao cubo, que é 0, exponencial de 0, que é 1. 0 mais 1, 1. Então, esse cara é um número positivo. Quanto é f de menos 1? Menos 1 ao cubo é menos 1. Mais exponencial de menos 1 é 1 sobre e. Né? Esse número é mais ou menos 271. Então, esse cara aqui fica menor que 1. Quando você soma com menos 1, eu não sei quanto dá isso. Se quiser uma aproximação, se faz na calculadora, mas o fato é que isso é negativo. Então, o que eu acabei de apresentar para vocês aqui? Aqui está o eixo x, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 0, de acordo? A nossa função f, no ponto menos 1, é negativa. Então, aqui, no ponto menos 1, ela é negativa. E no ponto 0, ela é positiva. Perfeito? Como a função é contínua, ela vai ter que sair de um cara negativo aqui, cruzar e chegar num cara positivo. Então, tem que ter um 0. Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, primeira observação. Pelo teorema do valor intermediário, não o teorema do valor médio, existe um número C, no intervalo menos 1, 0. Vamos chamar de C1 aqui, tá? Tal que a f desse C1 dá 0. Por que eu estou falando isso? De certa forma, a função f é contínua no intervalo menos 1, 0, ou seja, ela é contínua aqui. No menos 1 ela é negativa e no 0 ela é positiva. Entre negativo e positivo, o 0 está lá. Então, lá no teorema do valor intermediário, aquele d entre f de a e f de b que eu pego é o próprio 0. Então, tem que ter alguém no domínio, ou seja, entre a e b, tá certo? Que nesse caso seria entre menos 1 e 0, então que a f desse cara dá 0. Ou seja, o teorema do valor intermediário garante a existência de uma raiz. A pergunta, será que tem mais do que uma? Porque aquilo quer que diga, ó, tem apenas uma. Eu justifiquei aqui que tem uma, ok. Mas será que não tem mais? Pode ser que tenha mais, né? Então, a gente vai ter que justificar que não tem outra. Para justificar que não tem outra, a gente vai argumentar da seguinte maneira. Suponha que tem outra. Suponha que existe C2, certo? Aonde? Qualquer cara, não precisa estar naquele intervalinho, né? C2 real, tal que a f desse C2 é 0, ou seja, isso aqui é uma hipótese, eu estou supondo que existe um C2, que isso é verdade. Vamos supor que tenha mais uma, certo? E, sem perda de generalidade aqui, que eu não sei se o C2 é menor que C1 ou maior, mas vamos supor que C1 é menor que C2. Se não for, não tem problema, a gente só troca o nome, tá? Vamos supor que C1 é menor que C2. Então, o que eu tenho aí? Tá, vamos fazer um desenho aqui de novo. Eu tenho um intervalinho, na verdade não é um intervalinho, tem o eixo x, tem uma raiz C1 aqui, que ela está mais ou menos aqui dentro, né, nesse intervalinho menos 1, 0, não sei onde ela está, mas ela está. E tem um C2 também, que eu estou supondo que é uma outra raiz. Tá? Então, observa agora a argumentação. Essa função é derivável na reta toda, em particular no intervalinho C2, C1, C2. Então, eu posso usar o teorema do valor médio. Né? Então, vamos lá. Pelo teorema do valor médio, certo? Existe o quê? Vamos chamar de xi, um cara entre C1 e C2, então aqui dentro, né? Aqui dentro tem um cara, um xi, tal que
vamos lá. F de C2 menos F de C1 é igual o F' de esse Xi que multiplica C2 menos C1, concorda? Só que observa, o C1, quanto que é F no C1? F de C1 é 0. Quanto que é F no C2? F de C2 também é 0. Na verdade, eu poderia usar direto o teorema de Rowley, né? Porque o F de C1 e o F de C2 são iguais. Como o C2 e o C1 são duas raízes distintas, então isso não é 0, tá? Então isso implica que o F' desse Xi é 0. Então, na verdade, aqui eu usei o teorema valor médio, mas poderia já simplificar, né? Porque no intervalinho de C1 até C2, certo? A função nesse extremo ela é 0 e nesse outro extremo ela é 0 também. Então, a F coincide nos extremos. Então, pelo teorema de Rowley, tem que existir um cara aqui dentro, um certo Xi que eu chamei. Não estou usando o C, porque a gente já usou o C para outras coisas aqui. Então, que a derivada nesse Xi é 0. Tá? Agora, observa. A nossa função f é essa daqui, né? Essa é a nossa função f. Então, vamos fazer uma continha aqui, tá? Isso aqui eu não preciso mais. Ok? Vamos fazer uma continha aqui. Quanto que é a derivada? A gente sabe as inclinações? A derivada de x ao cubo é 3x², e a derivada de tan x é na x. Ok? Então, quanto que seria a derivada no Xi, né? Ou seja, nesse Xi que existe. Eu não conheço ele, mas eu sei que ele existe. Eu sei quanto vai ser a derivada. É 3xi² mais e elevado a Xi. Só que o teorema do valor médio, ou o teorema de Rowley, diz que a derivada nesse Xi é 0. Então, isso tem que ser 0. E aqui eu tenho um belo problema agora. Tá? Eu tenho um belo problema. Por que eu tenho um belo problema? O fato de eu supor que existe um C2, uma outra raiz que satisfaz essa condição aqui, me levou a esse resultado aqui. Só que esse resultado aqui é um absurdo, tá? Ou seja, a gente chegou à conclusão que existe um Xi, certo? Ó, existe um Xi, real, claro, tal que 3 vezes, vamos só cuidar só com esse 3 aqui, então, 3 vezes esse Xi ao quadrado mais exponencial do Xi, isso é 0, certo? Só que 3 vezes Xi ao quadrado é um cara maior ou igual que 0, independente do Xi, né? Porque se o Xi for positivo, o Xi ao quadrado é positivo. Se o Xi fosse o 0, o Xi ao quadrado é 0. E se o Xi for negativo, o Xi ao quadrado é positivo. Então, esse número aqui, com certeza, é maior ou igual que 0. E exponencial de alguém é sempre um número positivo, né? Nunca dá 0. Então, isso está dizendo para a gente que... Vamos lá. Isso está dizendo para a gente que existe um Xi real tal que 0 é menor que 0. Por quê? Esse cara aqui é sempre positivo. Só que o teorema do valor médio diz que existe um Xi tal que esse cara é 0. Então, a gente estaria concluindo que 0 é maior que 0. Tá? E isso é uma contradição. E daí é uma técnica de demonstração, tá? Por absurdo, né? Eu queria mostrar que tinha apenas uma raiz real, ok? Eu queria mostrar que tinha apenas uma raiz real. Essa equação tinha só uma raiz real. Eu mostrei primeiro que tinha uma. Será que tem mais? A ideia era mostrar que não. Então, eu supus que tinha mais. E essa suposição de ter mais me levou, usando argumentações, a um absurdo. Que 0, que tinha que ser esse número, é menor que 0. Ok? E isso é um absurdo matemático. O que me levou a esse absurdo matemático? Supor que existe essa raiz C2. Então, a negação disso aqui tem que ser verdadeira, ou seja, não existe essa outra raiz, ou seja, só tem uma raiz mesmo, ok? É mais um exercício de argumentação, tá? E um outro exercício que não é fácil justificar fazendo continha, algebrismo, é o exercício 29, tá? Mas ele vale a pena como um exercício de aplicação do teorema do valor médio, tá? Ele quer que você justifique o seguinte: você vai lá e pega dois números reais, A e B. Você calcula o seno de A, você calcula o seno de B e você faz a diferença, ok? E você tem a diferença de A e B. Quem é maior?
o resultado, o que é para a gente justificar que essa expressão aqui é verdadeira? Que em módulo, seno de A menos seno de B é sempre menor que A menos B. Em módulo, ok? Então, a distância de seno de A até seno de B é sempre menor ou igual que a distância entre A e B. Ou seja, independente do A e o B que você pegue lá no domínio, tá? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho X, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Eu vou lá e calculo o seno de B. Ah, deu isso. Calculo o seno de A. Deu isso. Ok? Então, a diferença de seno de A menos seno de B em módulo vai ser exatamente sempre menor do que a distância... Opa, desculpa. Né? Se você pegar esse cara e tirar esse, você tem um pedacinho aqui. Em módulo vai ser esse pedacinho, né? Vai ser sempre menor que esse pedacinho aqui. Ok? É isso que está dizendo. Tá? Então, a ideia é você argumentar que isso sempre é verdade. Uma estratégia é defina f de x como sendo seno de x. Função seno, contínua, derivável na reta toda, ok? Então, eu tenho derivabilidade, ela não tem quinas, né? O que eu já sei? Já vou fazer direto aqui. Quanto é a derivada da função seno? É o cosseno de x. Beleza? Eu fui lá e peguei um A e um B na reta, ok? E eu vou supor, então, vamos fazer assim. Eu peguei o A e o B e estou de olho nesse intervalinho aqui, ó. Tá certo? Eu vou supor que o A é menor que B, né? Se não for, você troca o nome deles, né? Tá? Então, isso é uma hipótese razoável. Então, estou supondo que o A é menor que B. Tá? Então, a minha função f, que é a função seno, ela é derivável na reta toda, em particular no intervalinho AB. O que eu posso fazer? Usar o teorema do valor médio. Para dizer o quê? Que existe um número C real, pelo menos um, né? C aonde? No intervalinho AB, tal que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Então, isso é o que o teorema do valor médio diz pra gente. Então, ele fala da existência desse C aqui. Ok? Agora vamos ver. Isso é equivalente a dizer, então, que existe esse cara que satisfaz isso. Mas quem é f de B? É o seno de B. Vamos colocar assim que é melhor. Senão fica muito carregado. Seno de B menos seno de A igual. Quanto que é a derivada da função seno? Então, f' num x é o cosseno de x. Então, f' de C vai ser o cosseno de C, que multiplica B menos A. Agora, se isso é igual a isso, então, o módulo de seno de B menos seno de A é igual ao módulo desse produto. Então, o módulo desse produto, que vai ser o módulo disso vezes o módulo disso. Então, módulo do cosseno de C vezes módulo de B menos A. Agora, o que a gente observa? O cosseno de um número real, qualquer que seja, é sempre maior ou igual que menos 1 e sempre menor ou igual que 1. Então, em módulo, esse cara é sempre menor ou igual que 1, né? Então, isso, ou seja, essa conta aqui, já que esse é menor ou igual que 1, e é positivo, né? Na verdade, é não negativo, né? Pode ser 0. Ok? Então, eu vou substituir no lugar desse cara aqui a constante 1. Então, 1 vezes B menos A em módulo. Pronto. Módulo de seno de B menos seno de A é exatamente menor ou igual que módulo de B menos A. Professor, mas aqui tinha A menos B. O que está errado aí? Não tem nada de errado, né? A gente sabe que o módulo de A menos B coincide com o módulo de B menos A. Ok? Se não gostar, né? Você pode escrever isso como menos 1, B menos A. O módulo do produto é o produto dos módulos. Esse cara aqui é 1. Então, o módulo de A menos B é sempre módulo de B menos A. Então, se eu tiver aqui módulo de seno A menos seno de B ou módulo de seno B menos seno A, não interessa. Certo? É a mesma coisa. Perfeito? Ok. Exercícios um pouco mais teóricos que mostram aí o poder de argumentação que a gente tem quando tem à disposição o teorema do valor médio. Tá? Então, 2 resultados importantes que a gente viu no curso até então, né? Primeiro, teorema do valor intermediário, certo? Que se baseia na noção de continuidade da função.
evoluímos, falamos de derivada, ou seja, pedir que uma função seja derivável no intervalo é muito mais do que pedir continuidade, né? E daí isso deu origem a um outro teorema bem poderoso, tá? Que é o teorema do valor médio. Perfeito? No decorrer do curso a gente vai ter ainda outros teoremas importantes, tá? Além desses. Ah, professor, mas o teorema de Fermat não é importante? Lá, ou o teorema de Weierstrass, que eu vi lá quando a gente estava trabalhando com valores máximo e mínimo de uma função. Ah, é importante, sim, é importante. Mas do ponto de vista de cálculo, esses resultados aqui são bastante relevantes. Ok? É isso aí. Até mais.